E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história bem bacana, eu ri bastante com ela, espero que vocês também gostem. Essa semana teremos bastante feriados, né, pontos facultativos. Vou tentar postar 2 histórias no dia, eu vou tentar, não garanto a vocês que vou conseguir postar, mas tô tentando, tô só falando, tá bom? Não levem pro coração. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de ipar o vídeo. Começou a semana, você já consegue ipar de novo de graça. Essa é uma opção que o YouTube dá pra você mostrar que gosta dos canais, tá? Um beijo e tchau! Minha irmã postiça, perdida há muito tempo, adorava dizer que era um bebê. Ela rasgava minhas pastas em silêncio, sem dizer uma palavra, mas no segundo em que eu perdia a paciência, saía correndo, chorando, direto para os braços da mamãe. Eu só estava curiosa. Queria ver se havia algo vergonhoso nos arquivos da Elaine. Quando meu noivo e eu estávamos em um momento íntimo, ela entrava chupando uma mamadeira e perguntava com uma expressão inocente: Elaine e Jasper estão fazendo algo errado? Até no dia do meu casamento, com sua voz doce e infantil, ela perguntou bem na frente da minha sogra: Estou realmente curiosa para saber o que significa aborto. O médico disse que minha irmã fez 8 abortos. A família Hale esfriou imediatamente e cancelou o casamento ali mesmo. Meus próprios pais acharam que eu havia envergonhado a família e me expulsaram de casa. Depois disso, fui atropelada por um sedã em alta velocidade e arremessada para longe. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao dia do meu casamento. Você adora bisbilhotar, não é? Tudo bem. Vou deixar você aprender da pior maneira que a curiosidade matou o gato. Senhora bonita, você já ouviu falar de aborto? O médico disse que minha irmã fez 8 abortos, e estou muito curiosa para saber o que isso significa. Na recepção do casamento, eu estava de braços dados com meu noivo, Jasper Hale, brindando de mesa em mesa com os convidados. De repente, ouvi minha irmã, sentada à mesa principal, vestida com um macacão rosa de dinossauro e usando 2 coques redondos no cabelo. Ela fazia a pergunta à minha sogra e aos demais parentes com a maior sinceridade do mundo. Num instante, os convidados das mesas vizinhas largaram os talheres. Todas as cabeças se viraram para mim, acompanhando o drama que começava a se desenrolar. O rosto de Martha Hale escureceu imediatamente. Ela cerrou a mandíbula com tanta força que os músculos saltaram, enquanto sua mão fechada sobre a mesa tremia de raiva. Era evidente que estava furiosa. Lá vamos nós. Exatamente como na minha vida passada. Tess Brooks, aos 24 anos, havia dito aquelas mesmas palavras, e minha sogra explodira na mesma hora. Ela virou a mesa, anunciou o cancelamento do casamento, puxou Jasper pelo braço e gritou que eu era uma vadia sem vergonha. Tess sabia perfeitamente o que estava fazendo. Ainda assim, enterrou o rosto no peito da nossa mãe, fez um biquinho e forçou algumas lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não foi minha intenção. Eu só estava realmente curiosa sobre o que significa aborto. E, como sempre, minha mãe ficou do lado dela e descontou toda a culpa em mim. Você trouxe isso para si mesma. Como ousa culpar sua irmã? Reddit, Contos e Afins. Sua irmã é muito mais inocente do que você. Você envergonhou esta família. A partir de hoje, está proibida de voltar a colocar os pés na casa dos Brooks. Eu me tornei a mulher sem vergonha sobre quem todos cochichavam. Enquanto isso, protegida pelos meus pais, Tess tomou o meu lugar e se casou com Jasper. A lembrança fez a raiva arder dentro de mim. Antes que Martha pudesse explodir, arranquei o microfone das mãos do mestre de cerimônias, ergui a barra do vestido, avancei alguns passos e enfiei o microfone diante do rosto de Tess. Repita, palavra por palavra. Assustada com meu tom frio, os grandes olhos redondos de Tess se arregalaram, e as lágrimas surgiram imediatamente. Uá! A Elaine está sendo má comigo. Estou com medo. Reddit, Contos e Afins. Assim como na minha vida passada, ela começou a chorar e correu de volta para os braços da mamãe. Espiando apenas metade do rosto por trás dela, lançou-me um olhar cauteloso e reclamou magoada. Eu sou apenas um bebê curioso. Por que a minha irmã está sendo tão má comigo? A minha irmã não quer que todo mundo saiba? E claro, no instante em que ela chorou, o coração da nossa mãe derreteu. Enquanto acariciava suas costas, ela me lançou um olhar fulminante. Você enlouqueceu? Sabe o quanto sua irmã é tímida? Então por que está gritando com ela desse jeito? Tess soluçou ainda mais, chegando a bater os pés no chão. Agora eu entendi. A Elaine pediu ao médico para manter isso em segredo. A culpa é toda minha. Eu fui curiosa demais e acabei revelando o segredo da Elaine. Me desculpa, Elaine. As palavras dela provocaram um alvoroço em todo o salão de festas. Convidados em praticamente todas as mesas começaram a cochichar entre si. Alguns chegaram até a apontar diretamente para mim. Meu Deus, a filha mais velha dos Brooks é mesmo desse tipo? 8 abortos. Ela ainda pode ter filhos? Então o Sr. Hale vai se casar com uma mulher já desgastada? Cada comentário atravessava os ouvidos de Martha como uma faca. Seu rosto permaneceu sombrio como uma tempestade prestes a explodir, enquanto seus olhos afiados se fixavam em mim. É melhor você se explicar agora mesmo. Até Jasper, que estava ao meu lado, avançou um passo. Seus olhos estavam vermelhos enquanto me encarava friamente. Elaine, o que sua irmã está dizendo é verdade? Eu estava prestes a responder quando Tess me interrompeu, agitando as mãos de forma nervosa. Ah, Jasper, por favor, não brigue com a Elaine por causa disso. A culpa é minha. Eu disse a coisa errada. Não é verdade.
Nada do que eu disse é verdade. Ela parecia estar me defendendo, mas suas palavras apenas pioraram a situação. Estalo. Martha se levantou de repente e me deu um tapa tão forte que meu rosto virou para o lado. Todo mundo sabe como são as irmãs Brooks. A mais velha flerta com qualquer homem que encontra, enquanto a mais nova é doce e inocente. Elaine Brooks, você humilhou a família Hale hoje. Se não der uma explicação satisfatória ao meu filho, vou denunciar você por fraude matrimonial. Segurei a bochecha ardendo e encarei Jasper friamente. Você acredita nela também? Jasper hesitou por um instante. Seus lábios tremeram antes que ele finalmente respondesse, com os dentes cerrados. Tess tem um coração puro. Ela não mente. Ao ouvir isso, Tess se aconchegou ainda mais nos braços da mamãe. Todos pensavam que ela estava assustada, mas eu sabia a verdade. Ela estava escondendo um sorriso. Pode rir enquanto ainda pode. Você não vai sorrir por muito mais tempo. Caminhei até minha mãe, puxei Tess para fora de seus braços e a encarei. Então, conte para todos exatamente o que aconteceu. Quando você foi comigo ao hospital? Quando ouvi um médico dizer que eu havia feito 8 abortos. Os olhos de Tess ficaram vermelhos no instante em que segurei seu braço. Como se finalmente tivesse reunido coragem, ela se soltou do meu aperto. Tudo bem. Não quero mais mentir. Se a Elaine quer que eu conte, então eu conto. No dia 20 do mês passado, Elaine disse que precisava trabalhar e não apareceu na minha festa de aniversário. Fiquei curiosa para saber o quanto ela estava realmente ocupada, então a segui em segredo. Foi assim que descobri que ela estava indo para o hospital. Eu até gravei um vídeo para mostrar ao papai e contar o que ela estava fazendo. Com isso, ela tirou o celular do bolso e reproduziu as imagens que havia gravado escondida enquanto me seguia. No vídeo, eu aparecia usando um disfarce e entrando diretamente no setor de obstetrícia e ginecologia. Parecia extremamente cautelosa, como se estivesse apavorada com a possibilidade de ser reconhecida. Quando o vídeo terminou, Tess levantou o olhar para mim. A Elaine pode negar que é ela no vídeo? Dezenas de olhares se voltaram para mim. Todos esperavam minha resposta. Jasper também prendeu a respiração. Respirei fundo e respondi calmamente. Sou eu. 3 palavras simples. Mas foi como jogar água sobre óleo fervente. Sua vadia! Rugiu Jasper, apontando o dedo para mim. Que nojo! Jasper, vamos embora! Gritou Martha, agarrando o pulso do filho e se preparando para sair. Observei os dois pelas costas e falei num tom tranquilo e indiferente. Vocês não estão curiosos para saber o que eu estava fazendo lá? Minhas palavras fizeram Martha parar no meio do caminho. Ela se virou e me encarou como se eu fosse completamente sem vergonha. Fazendo o quê? Você entrou escondida em uma clínica de ginecologia e obstetrícia. O que mais poderia estar fazendo? Ou foi fazer um exame de DST ou outro aborto. Tenho vergonha de você sequer mencionar isso em voz alta. A família Hale é uma das mais influentes de Nova York, e você destruiu nossa reputação hoje. Vai devolver cada centavo. Os 3 milhões em presentes de noivado, a casa, as joias que compramos para você e todos os gastos deste casamento. Ignorei Martha e mantive os olhos fixos em Jasper. Você também não está curioso? O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele me encarava como se eu fosse a mulher mais desprezível do mundo. Os punhos estavam cerrados, a mandíbula rígida, tamanha era sua fúria. Antes que ele pudesse responder, Martha se colocou à sua frente e apontou um dedo para mim. Descarada. Mesmo agora você ainda está tentando se aproveitar do coração mole do meu filho. Mesmo que ele acreditasse em você, eu jamais acreditaria. Nem pense em tentar convencê-lo novamente. Tess deu um passo à frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero que Elaine e Jasper briguem. Mas também não posso continuar mentindo por causa da Elaine. Tudo isso aconteceu por causa da minha curiosidade estúpida. Eu gostaria de nunca ter seguido a Elaine naquele dia. Ela estendeu a mão para segurar a minha, fingindo buscar meu perdão. No instante em que Jasper viu aquilo, sua expressão suavizou imediatamente. Elaine, como você pôde? Vocês são irmãs, mas ela é gentil e inocente, enquanto você é calculista e promíscua. Eu realmente fui cego por amar você. Cada palavra arrancava mais um pedaço do meu coração. Então era isso que eu representava para o homem que amei durante 8 anos. Nós havíamos começado como namorados no ensino médio e chegado juntos até o altar. Eu realmente acreditava que ficaríamos juntos para sempre. Mas tudo mudou quando Tess retornou para a nossa família. Meus pais, que antes me tratavam como o bem mais precioso do mundo, passaram a repetir que eu precisava ceder à minha irmã mais nova. Diziam que ela já havia sofrido demais durante todos aqueles anos em que esteve perdida. Jasper, que antes só tinha olhos para mim, começou a olhar para Tess cada vez mais. Chegou até a dizer: sua irmã é muito mais inocente do que você. E era verdade. Eu havia construído minha própria empresa, conduzir a negociações sem fim. Praticamente sozinha, elevar a família Brooks ao círculo da alta sociedade de Nova York. Eu já tinha visto intrigas, manipulações e ganância demais. Já não era ingênua. Pesava vantagens e desvantagens, calculava cada passo e considerava ganhos e perdas. Ao lado da supostamente doce, curiosa e inocente Tess, eu jamais poderia competir pela afeição das pessoas. Engoli todas as explicações que pretendia dar. Então tirei nossa certidão de casamento recém-emitida e a rasguei diante dos olhos de Jasper. Se é assim que você realmente se sente, então este casamento está acabado para sempre. O papel se partiu ao meio. O rosto de Jasper se contorceu numa mistura de choque, dor e conflito. Tirei minha aliança e a lancei contra seu peito. Jasper Hale, a partir de hoje, não existe mais nada entre nós. Jasper segurou o anel em silêncio. Não disse uma única palavra. Martha soltou uma risada fria.
Olhem só para você, fingindo ser uma santa virtuosa. Entenda uma coisa, foi você quem desonrou meu filho. Se alguém vai cancelar este casamento, será ele terminando com você. Uma mulher com 8 abortos no histórico. Depois que meu filho a abandonar, quem mais vai querer você? Antes que eu pudesse responder, meus pais correram até ela. Senhora Hale, e se nossa filha mais nova se casar com ele no lugar da Elaine? Mamãe praticamente empurrou Tess para a frente de Martha. A Elaine não tem vergonha nenhuma, e estamos deserdando-a da família Brooks a partir de hoje. Mas a nossa Tess é linda, pura e doce. Ela é perfeita para o seu Jasper. Papai concordou imediatamente, tentando agradar a família Hale. Exatamente. Os presentes de noivado já foram entregues, e o banquete já foi pago. Seria um desperdício jogar tudo fora. Claro, esse sempre foi o verdadeiro plano deles. A família que eu valorizei durante toda a minha vida estava disposta a me arrastar pela lama apenas para que Tess tomasse meu lugar e se casasse com meu noivo. Agora, no centro das atenções, Tess abandonou instantaneamente sua atuação chorosa. Piscando os grandes olhos ainda úmidos, apontou para si mesma e fingiu surpresa. Hã? Eu deveria me casar com Jasper? Ela franziu a testa como se estivesse dividida, antes de lançar a Jasper um olhar tímido e envergonhado. Mas... será que Jasper gostaria de alguém tão curiosa quanto eu? Jasper olhou para mim e depois para Tess. Eu gosto de mulheres puras e intocadas. Jamais poderia amar alguém como sua irmã. Ela é uma socialite com um passado manchado. Depois de 8 abortos, ela não passa de algo usado. Se eu me casasse com ela, toda Nova York riria de mim. Você é diferente. Você é pura como uma folha de papel em branco. Dito isso, ele segurou o queixo de Tess e a beijou. Aplausos explodiram imediatamente pelo salão. Excelente decisão. Trocar a noiva foi genial. Reciclagem perfeita de recursos. Nada será desperdiçado. Exatamente. Basta emitir uma nova certidão de casamento. Os homens sempre preferem uma página em branco como Tess. Ninguém quer um jornal velho como Elaine. Ao ouvir aquilo, o rosto severo de Martha finalmente se iluminou com um sorriso satisfeito. Muito bem. Vamos seguir essa sugestão e trocar a noiva. Mais aplausos ecoaram pelo salão. Todos consideravam aquela a solução perfeita. Ninguém se importava com a minha humilhação. Ninguém se importava com a minha reputação destruída. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Soltei uma risada fria. Peguei o microfone. Bati palmas lentamente e subi ao palco. O que você pensa que está fazendo? Veio causar mais problemas? A decisão já foi tomada. Saia daqui, sua sem vergonha! Gritou Martha, apontando para mim. Ignorei-a completamente. Em vez disso, apontei para Tess, que continuava protegida nos braços de Jasper. Você e seu filho têm tanta certeza assim de que ela é uma folha de papel em branco? Jasper e Martha trocaram olhares confusos. Nenhum dos dois entendeu o que eu queria dizer. Apenas Tess começou a tremer visivelmente nos braços de Jasper. Eu não faço ideia do que a Elaine está falando. Logo você vai descobrir. Peguei meu celular e fiz uma ligação. 3 minutos depois, as portas do salão se abriram de repente. Tess Brooks, sua mentirosa, apareça aqui agora. Todos os convidados se viraram ao mesmo tempo. O rosto de Tess perdeu toda a cor. Ela ficou pálida como um fantasma. Na entrada estava um homem alto e elegantemente vestido, acompanhado por mais de uma dúzia de guarda-costas. Qualquer pessoa influente em Nova York reconheceria aquele rosto. Era Seth Shawn. No submundo dos negócios, todos o conheciam como Sr. Shawn. A família Shawn controlava grande parte do setor de energia da cidade, e famílias como os Hale dependiam diretamente de seus investimentos e favores. Jasper jamais imaginou que alguém do nível de Seth apareceria em seu casamento. Ele correu até a entrada com um sorriso nervoso. Sr. Shawn, que honra recebê-lo. Por favor, permita-me levá-lo até um assento. Em vez de cumprimentá-lo, Seth agarrou Jasper pela gola. Sua voz era fria como gelo. Chega de formalidades. Diga-me, com quem você pretende se casar hoje? Jasper lançou um olhar constrangido para trás antes de responder rapidamente. Com a filha mais nova da família Brooks, Tess Brooks. Estalo. Seth deu um tapa tão forte que o rosto de Jasper virou para o lado. Você está procurando a própria morte? Ele soltou a gola de Jasper com violência. Jasper cambaleou para trás, esbarrando em uma mesa. Pratos, comida e sopa se espalharam por todo o seu terno. Logo em seguida, um homem careca foi conduzido para dentro do salão. Seth passou um braço sobre seus ombros. Pode falar. Conte a todos aqui quem Tess Brooks realmente é. O homem parecia indignado. Ela é minha namorada. Ela me enganou e fugiu. Só recentemente descobri que ela havia mudado o nome para Tess Brooks. Ao ouvir essas palavras, todos os olhos dos convidados se voltaram diretamente para Tess, ao meu lado. Tess já estava apavorada, encolhida timidamente atrás dos meus pais. Seth então me viu no palco. Sua expressão suavizou imediatamente, e ele se apressou com um sorriso respeitoso. Senhorita Brooks, eu não esperava vê-la aqui. Murmúrios surgiram entre a multidão. Senhorita Brooks, por que o Sr. Shawn demonstra tanto respeito por Elaine Brooks? Não me diga que ela também está envolvida com ele. Antes que a fofoca saísse ainda mais do controle, Seth falou com voz firme. Calem suas bocas imundas. Cuidado com o que dizem. A senhorita Brooks salvou minha vida. Quando eu estava sendo caçado no exterior, anos atrás, foi ela quem me tirou de lá. Eu devo a ela minha vida. Os sussurros morreram instantaneamente. Até Jasper, coberto de vergonha e bagunçado, me encarou, chocado. Você...
Você tinha esse tipo de conexão com o Sr. Sean? Por que não falou nada antes? Soltei uma risada fria. Que diferença teria feito? Será que tudo isso ainda não teria acontecido hoje? O maxilar de Jasper se contraiu, e um lampejo de medo passou pelo rosto dele. O careca foi até meus pais, agarrou Tess, que estava escondida pelo braço, e a arrastou para fora. Chefe, esta é a mulher, a mentirosa que me enganou. Ela mentiu dizendo que estava grávida do meu filho e disse que daria à luz se eu pagasse 5 milhões para ela. Eu entreguei o dinheiro, e então ela desapareceu sem deixar rastros. Felizmente, uma amiga do hospital a viu entrar para fazer um aborto, e me passou as informações dela. Ele tirou um formulário de consentimento para a cirurgia de aborto, e o mostrou para todos verem. Só depois de ver isso, descobri que ela tinha mudado o nome para Tess Brooks. O formulário trazia a assinatura de Tess de forma clara. Nenhuma negação poderia salvá-la agora. Peguei o microfone e falei para todo o salão de banquetes. Mais cedo, Tess me acusou de ter entrado escondida na clínica de obstetrícia e ginecologia. Deixem-me contar exatamente por que fui até lá. Encontrei registros do aborto dela e fui ao hospital para verificá-los. Mantive discrição apenas para proteger a reputação dela. O local explodiu em choque. A reputação de Tess estava completamente arruinada. Ela se soltou do homem careca e continuou se escondendo atrás dos meus pais. Eu não fiz isso. Nunca dormi com nenhum homem. Ainda sou apenas um bebê inocente. Elaine está me incriminando. Mamãe deu um passo à frente imediatamente, defendendo-a sem pensar 2 vezes. Já chega. Todos sabemos que você é boa em socializar e tramar planos. Como pôde se juntar a todos esses homens para incriminar sua própria irmã? Você não tem vergonha? Antes que eu pudesse responder, o careca avançou, incrédulo, agarrou Tess pelo cabelo e rosnou. Como ousa se chamar de bebê se já é mãe de 3 filhos? Que piranha! Naquele momento, 3 meninos de idades diferentes foram conduzidos ao salão de banquetes. No momento em que viram Tess, correram direto e se agarraram às suas pernas. Mamãe, mamãe, onde você esteve todo esse tempo? Mamãe, você vai nos abandonar? Toda a multidão caiu em silêncio, atônita. Não era só porque Tess tinha apenas 24 anos e 3 filhos. Havia uma diferença de idade bem perceptível entre essas 3 crianças. O rosto de Tess ficou pálido. Ela tentou afastá-los de forma desajeitada. Quem é a mãe de vocês? Parem de me chamar assim! Eu ainda sou só uma criança! O careca explodiu de raiva, apontando furiosamente para ela. Como você pode negar seus próprios filhos? Tenho os relatórios oficiais dos testes de paternidade bem aqui. Você foi abandonada pelos verdadeiros pais das crianças, e eu fui o único burro o bastante para acolhê-la e criar seus pirralhos. E mesmo assim você mentiu e me enganou. Ele tirou 3 laudos formais de paternidade, cada um assinado e carimbado por uma instituição autorizada. Já que você não tem honra, vou expor a verdade para todos aqui. O careca agarrou Tess pelo braço, arrastou-a para o palco e pegou o microfone. Essa mulher costumava usar o nome artístico Red Rose, anfitriã do Prosperity Entertainment Club. Ela só desistiu depois de ficar comigo. Mas ela achava que eu não ganhava o suficiente. Ela fingiu uma gravidez, me enganou em 5 milhões de dólares, depois desapareceu do nada, me deixando para criar sozinho os 3 filhos ilegítimos dela. Se a senhorita Brooks não tivesse ligado para o Sr. Sean hoje, eu nunca teria sabido que ela estava escondida aqui, vivendo uma mentira. Os convidados explodiram em alvoroço. Meu Deus, ela parece tão pura e inocente, mas na verdade é uma vigarista. A irmã dela manteve o aborto em segredo para salvar a própria reputação, e ela imediatamente se virou e incriminou Elaine em vez disso. Os Hales são cegos como morcegos. Eles largaram uma nora capaz e excepcional como Elaine por esse lixo inútil. 3 filhos, 3 pais. Quem sabe que doenças ela pode estar carregando? As palavras pareceram despertar Jasper de repente. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele correu até sua mãe, Martha, segurou sua manga com força e entrou em pânico. Mãe, me leve para um exame médico completo agora mesmo. Essa mulher está claramente doente. Não é à toa que eu ando mal ultimamente. Martha também empalideceu de medo. Sua puta. Se algo acontecer com meu filho, nunca vou perdoar você. Vi a mãe e o filho covardes, e zombei friamente. Jasper, se ela é a doente, por que você está tão desesperado para ser examinado? Ou vocês dois já estavam se escondendo pelas minhas costas muito antes de hoje? Seth deu um passo à frente ao ouvir isso, e agarrou a gola de Jasper novamente. Como ousa trair minha salvadora? Jasper tremia como uma folha, balançando a cabeça freneticamente. Não, eu não. Então, o que é isso? Joguei um pendrive aos pés dele. Seth assentiu para um de seus seguranças. O homem pegou o pendrive e o conectou à enorme tela de LED do hotel. A tela piscou por um momento antes de as imagens começarem a ser exibidas. Foi gravado na minha própria sala de estar. Jasper tinha vindo à nossa casa para discutir os planos do casamento. Meu pai foi chamado de volta ao trabalho de repente, e minha mãe me mandou sair para comprar mantimentos. Ele ficou sozinho sentado no sofá, rolando o celular. Então Tess entrou usando uma faixa de cabeça com orelhas de coelho e uma roupa combinando, pulando com uma tigela de sopa cremosa de abóbora. Jasper, experimente a sopa de abóbora que fiz para você. Está super gostosa. Enquanto falava, ajoelhou-se graciosamente no tapete, estendendo a sopa para ele com exagerada deferência. Obrigado. Jasper, que nunca tinha sido tratado assim antes, largou o celular e estendeu a mão para pegar a tigela. Mas Tess a virou deliberadamente, derramando sopa por toda a calça dele. Me desculpe, deixe-me limpar para você, Jasper. Ela pegou lenços da mesa de centro e fingiu limpar o colo dele.
Enquanto continuava limpando, Jasper ficava excitado. Tess mordeu o dedo, olhando para ele com olhos sedutores, quase como os de uma corça. Ela fingiu inocência, apontando para o volume dele. Jasper, o que é isso? Estou tão curiosa. A respiração de Jasper ficou ofegante de imediato. Ele agarrou os pulsos de Tess e a empurrou de volta para o sofá. Quer saber? Eu vou te mostrar. Tess riu timidamente. Mas, e se alguém ficar com ciúmes? Ninguém vai. Vamos para o quarto. Com isso, Jasper a levantou e foi direto para o meu quarto. A câmera permaneceu fixa na sala vazia depois disso, com apenas gemidos lascivos escapando do fim do corredor. Todo mundo sabia exatamente o que eles tinham feito no meu quarto. O local inteiro explodiu em choque e nojo. Meu Deus! Jasper e Tess têm dormido juntos o tempo todo. Homem canalha e destruidora de lares, sem vergonha. Eles até tentaram trocar a noiva abertamente no casamento. Nojento. Vou cortar todos os laços de negócios com a família Hale a partir de hoje. Pode contar comigo também, o caráter deles é absolutamente podre. Cancelem todos os contratos imediatamente. Vendo os sócios prontos para se retirar um após o outro, Marta correu para a frente e puxou a tomada da energia com um estrondo. Ela então apontou um dedo acusador para mim. Sua bruxa! Você instalou câmeras de vigilância na sua própria casa? Tapa! Dei um tapa forte no rosto dela sem hesitar. Quem não tem vergonha é seu filho. Você não é mais minha sogra, então não fale comigo desse jeito. Comprei aquela casa com meu próprio dinheiro. Por que eu não teria o direito de instalar câmeras? Mamãe correu até mim e começou a me bater e arranhar violentamente. Sua garota tola! Por que você expôs tudo isso? Quer arruinar sua própria irmã? Papai também rangeu os dentes de raiva. Sua irmã já sofreu o suficiente. Se ela não tivesse se perdido todos aqueles anos atrás, nunca teria acabado assim. Devemos isso a ela. Você não pode simplesmente deixá-la fazer o que quer? Empurrei mamãe para longe e olhei friamente para papai. Você deve a ela, mas eu não. Passei anos trabalhando ao máximo, ganhando dinheiro e ajudando vocês a procurá-la. Mas quando a encontramos, vocês só tinham olhos para ela, me ignorando completamente. A vida dela tem sido difícil, e a minha foi fácil. Eu trabalho sem parar, encontrando clientes até as 2 da manhã todos os dias. Já bebi até sangrar o estômago só para fechar um único contrato comercial. Comprei uma vila de luxo para vocês, dei dinheiro e tranquilidade para continuarem procurando por ela. Mas quando eu estava deitada sozinha no hospital, doente, onde vocês estavam? Vocês estavam comemorando o aniversário dela, apagando velas com ela. Meus pais ficaram em silêncio. Eles sabiam que cada palavra que eu dizia era a pura verdade. Ao vê-lo sem palavras, Tess começou a entrar em pânico. Ela segurou a mão da mamãe e caiu de joelhos com um baque. Mãe, é o ciúme da Elaine. Ela está tentando me destruir. Você tem que me salvar. Quando mamãe hesitou, Tess correu até Jasper. Jasper, você disse que eu era sua favorita. Diga alguma coisa por mim. Jasper a olhou como se ela fosse uma praga. Ele arrancou o braço dela e lhe deu um tapa no rosto com toda a força. Sua descarada. Tudo isso é culpa sua por me seduzir. O golpe foi brutal. Tess caiu pesadamente no chão, com a bochecha inchada como um pão cozido no vapor. Sem mais ninguém disposto a ficar ao seu lado, ela segurou o rosto ardendo, cuspiu a boca cheia de sangue e riu de forma amarga e insana. Elaine Brooks, você venceu. Você nunca me tratou como sua irmã de verdade. Assim como todo mundo, você só queria rir da minha queda. Olhei diretamente para ela. Se eu nunca tivesse te visto como minha irmã, teria contado aos nossos pais sobre seu aborto assim que descobri. Eu escolhi esconder isso por você. Todas as roupas de grife que você usa, seu quarto de princesa luxuoso, suas bolsas de luxo. Quem você acha que comprou tudo isso para você? Você realmente acha que nosso pai, um funcionário de escritório comum, e nossa mãe, dona de casa, poderiam bancar seu estilo de vida extravagante? Quem é gananciosa e ingrata é você. Você se dedicou a roubar tudo o que me pertence. Virei o rosto, sem mais vontade de olhar para ela. A partir daquele momento, éramos estranhas uma para a outra. O careca deu um passo à frente e agarrou Tess pelo cabelo. Me devolva meu dinheiro, ou eu vou te trancar para sempre. Ele pegou o celular e ligou para a polícia. Minutos depois, os policiais chegaram ao salão de banquetes. O policial que liderava a equipe franziu a testa no momento em que viu Tess. Você de novo? Alguém prestou queixa por roubo da última vez e agora é fraude? Você realmente gosta tanto assim de ficar numa cela? As palavras dele diziam muito sobre o caráter dela. Eles apenas verificaram sua identidade antes de prendê-la no local. Mãe! Pai! Salvem-me! Elaine, por favor, me salve! Meus pais correram atrás da polícia chorando, só para serem impedidos. Eles queriam tirá-la de lá, mas não tinham dinheiro. Toda a riqueza estava em minhas mãos, e eu já tinha parado de me importar havia muito tempo. Seth se aproximou e deu um tapinha no meu ombro. Não fique triste, senhorita Brooks. Vou ensinar uma lição àquele tolo cego do Jasper Hale por você. A partir de hoje, meu grupo Seamount cortará permanentemente todos os laços com a família Hale. Suas palavras representavam uma inclusão definitiva na lista negra da indústria. Nenhuma outra empresa ousaria cooperar com os Hale depois disso. Jasper caiu de joelhos na minha frente com um baque pesado. Ele começou a bater repetidamente no próprio rosto, implorando desesperadamente. Elaine, me desculpe. Fiquei cego pelo desejo e perdi a cabeça. Tivemos 8 anos juntos. Por favor, me dê mais uma chance. Olhei para o homem choroso ajoelhado aos meus pés, sem sentir um pingo de simpatia. Você não acabou de me chamar de mão de vaca e promíscua?
Você não disse que era cego por me amar? Então por que exatamente está se humilhando agora? Jasper congelou, me encarando sem expressão. Vá pedir o divórcio amanhã. E lembre-se disto. Eu, Elaine Brooks, sou quem está terminando com você, seu playboy inútil. Tirei meu véu, joguei-o aos pés dele e saí do banquete de casamento sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, meus pais entraram logo atrás de mim. Mamãe me chamou. Elaine, pare aí. Parei e me virei para encará-los. Mamãe levantou o queixo e estendeu a mão. Me dê 5 milhões de dólares. Fingi confusão. Para que você precisa de tanto dinheiro? Para tirar sua irmã da cadeia, é claro. Soltei uma risada fria e recusei categoricamente. De jeito nenhum. Parei por um instante e então perguntei baixinho. Se fosse eu precisando de 5 milhões hoje, você pediria dinheiro a ela para me salvar? Você não é igual a ela. Eu estava exausta do egoísmo deles. Acenei para a empregada trazer 2 malas. A partir de hoje, vocês 2 vão morar na casa antiga de vocês. Vou transferir sua pensão mensal em dia todos os meses. Além disso, não me peçam mais nenhum centavo. Os olhos dos meus pais se arregalaram de choque. Eles nunca imaginaram que eu seria tão decisiva e fria. Mamãe retrucou irritada. Isso tudo é por causa da sua irmã? Só fizemos isso porque sentimos que devemos a ela. Perdi a paciência completamente. Peguei uma xícara de chá e a atirei ao chão, aos pés dela. Eu não queria expor a verdade, mas você continua me pressionando de novo e de novo. No dia em que Jasper veio à nossa casa para discutir o casamento, não finja que não me mandou sair de propósito para criar oportunidades para os 2. O rosto da mamãe ficou pálido como pedra. Seus lábios tremiam incontrolavelmente. Mas ela implorou para fazermos isso. Disse que nunca tinha gostado tanto de um homem antes. Seu pai e eu não tivemos escolha. Mesmo agora, ela ainda tentava fingir inocência. Só porque ela gosta de alguém, eu devo entregar minha felicidade para ela? Você viu nosso relacionamento de 8 anos crescer. Como pôde sacrificar minha felicidade pela dela? Eu não sou sua filha também? Meus pais trocaram olhares constrangidos. Seus olhos continham medo, culpa, mas acima de tudo preocupação por Tess. Vão embora agora. Não me façam chamar a segurança para expulsá-los. Sem outra escolha, eles arrastaram as malas, olhando para trás repetidas vezes. Mais tarde, um primo próximo me contou o que aconteceu em seguida. Meus pais venderam a velha casa decadente, juntaram as economias de uma vida inteira, pegaram dinheiro emprestado de parentes e amigos, e conseguiram reunir os 5 milhões para tirar Tess da cadeia. Agora os 3 moravam amontoados em um apartamento alugado e barato na periferia da cidade. Tomei um gole lento do meu café e disse indiferentemente: isso é problema deles, não me conte mais nada sobre eles. Meu primo conhecia bem meu temperamento e não disse mais nada. No dia seguinte, fui para uma empresa. De repente, Jasper surgiu bem no meio da estrada, abrindo os braços para bloquear meu carro. Pisei no freio com força e quase o atingi por causa da inércia. Elaine, preciso falar com você. Ele me puxou bruscamente para fora do carro. Eu o encarei calmamente. Fazia apenas meio mês, mas ele havia definhado drasticamente. Seu terno estava amassado. Uma barba por fazer cobria sua mandíbula. Suas olheiras eram profundas e seus olhos vermelhos estavam cheios de exaustão e desespero. Puxei meu braço, limpei o local onde ele havia me tocado com um lenço desinfetante e meu tom estava carregado de nojo. Diga logo o que tem a dizer. Não me toque. Não suporto a sujeira em você. Joguei o lenço usado em uma lixeira à beira da estrada. O olhar evidente de repulsa atingiu Jasper em cheio. Eu sei. Nós nunca poderemos voltar, não é? Cruzei os braços e estreitei os olhos para ele. O que exatamente você quer? Se está aqui para implorar por reconciliação, poupe seu fôlego. Eu não aceito lixo usado de volta. Virei-me para sair. Espere. Estou aqui para pedir dinheiro emprestado. O orgulhoso herdeiro do grupo Hale finalmente havia se rebaixado a ponto de me implorar por um empréstimo. Eu zombei. Por que diabos eu te emprestaria dinheiro? Jasper apertou os lábios, cerrando os punhos, tentando criar coragem. Se não tem mais nada a dizer, estou indo embora. Jasper avançou para bloquear meu caminho, puxando uma folha A4 impressa. Peguei-a por curiosidade, achando que era um contrato, apenas para perceber que era uma lista detalhada de todas as despesas que ele teve comigo durante nossos 8 anos de relacionamento. De colares caros a um pacote de lenços comprado para mim durante um encontro, cada item trivial estava listado em detalhes meticulosos. Eu ri de pura exasperação. Nunca pensei que acabaria lidando com um ex exigindo o pagamento de cada despesa do namoro. Jasper pareceu envergonhado, mas continuou teimosamente. Eu realmente não tenho outra escolha. A família Hale faliu. Estou afogado em dívidas. Minha reputação foi destruída, e ninguém mais me empresta um centavo. Essa é a única opção que me resta. Eu vi através dele. Esse plano foi ideia da sua mãe, não foi? Fazer eu pagar cada centavo que você gastou namorando comigo. Ela realmente é demais. Jasper ignorou a acusação e manteve seu argumento. Eu calculei tudo. No total, gastei mais de $1 milhão com você em 8 anos. Não vou pedir mais nada. Só pague o valor listado aqui. Assenti calmamente. Tudo bem. Espere minha resposta. Os olhos de Jasper brilharam, surpresos com a facilidade com que eu concordei. Sério, vou para casa esperar. Você tem o número da minha conta bancária. É só transferir o dinheiro diretamente. 3 dias depois, apareci no apartamento apertado de Jasper com meu advogado. Meu advogado pegou seu próprio documento A4 e começou a ler formalmente. Como o Sr. Hale exigiu que minha cliente pagasse todas as despesas durante o relacionamento, minha cliente preparou uma lista completa de contrapartidas, conforme segue. 13 de julho de 2018. Presenteou o Sr.
Hale com uma câmera DV, no valor de $35.800. 5 de agosto de 2018, presenteou o Sr. Hale com um conjunto de camisas de edição limitada, no valor de $8.600. No total, minha cliente gastou $1.840.000 com o Sr. Hale durante todo o relacionamento. Após deduzir $1.130.000 que o Sr. Hale gastou com minha cliente, o Sr. Hale deverá pagar um saldo pendente de $710.000. Assim que o advogado terminou de falar, Marta se levantou furiosa. Você gastou esse dinheiro com meu filho voluntariamente. Por que ele deveria te pagar? Eu não me dei ao trabalho de discutir com ela. Recusem-se a pagar e resolveremos isso no tribunal. O rosto de Jasper ficou vermelho de raiva, com os punhos cerrados. Você realmente precisa ser tão implacável assim? Franzi a testa para ele. Não foi você quem começou isso primeiro? Você me tratou de forma fria e calculista, e agora não suporta receber o mesmo tratamento de volta? Se o dinheiro não estiver na minha conta em 7 dias, uma intimação judicial será entregue à sua porta. Com isso, virei-me e saí sem dizer mais nada. As maldições furiosas de Marta me seguiram até o lado de fora. Ao contrário da arrogância dominante que demonstrava na minha vida passada, desta vez ela só podia se enfurecer impotentemente. No fim, Jasper reuniu o valor total. Os rumores diziam que ele havia vendido uma preciosa relíquia de família deixada por seu avô. Anos depois, ouvi notícias dele novamente. Ele contraiu uma doença venérea grave, passando seus últimos dias sozinho, definhando em uma pequena unidade alugada. Sua mãe, Marta, sobrevivia lavando pratos para pagar as contas médicas dele, com as mãos vermelhas e rachadas, mesmo durante o rigoroso inverno. Meus pais não se saíram melhor. Eles ficaram presos sustentando o peso morto que era Tess, além de seus 3 filhos. Mesmo depois da aposentadoria, meu pai trabalhava em 3 empregos de meio período todos os dias, apenas para pagar as contas. Mamãe, que nunca havia trabalhado um dia na vida, foi forçada por Tess a aceitar um emprego como faxineira em um shopping. Mas nada disso importava mais para mim. Todos colhem exatamente o que plantam, e a retribuição kármica deles estava apenas começando. Fim. Que Deus te abençoe.